Fala, meu querido investidor, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vice de Investidor, mais um videozinho de resultados do terceiro trimestre de 2023. A empresa de escolha desta vez foi a JSL, tá? Soltou o resultado aí ontem, dia 6. Tô pensando nos próximos vídeos em fazer uma espécie de live, sabe? Com o intuito de pegar, assim, 4 empresas e fazer de uma vez. Talvez não fique tão bom porque não vai ser editado, né? Vai ser tipo real time, vou falar, vou fazer o vídeo e vou postar. Vou fazer esse teste aí, depois vocês me dão um feedback, tá? Mas enfim, vamos lá. JSL. O que é a JSL se você não conhece, né? Ela é uma das empresas, né? Ela é uma subsidiária do grupo Simpar, que atua aí no setor de locação de veículos de modo geral e no setor de logística, né? Então, elas prestam serviços de transporte de cargas, terceirização total de cadeias logísticas no país inteiro, tá? Nota que a galera aqui do Fundamentei não gosta muito dela. Vamos ver se tem sentido ou não, tá? Free float bom, tag along é excelente, então se a empresa for vendida 100%, você recebe igual os controladores, tá? Vale 2,5 bi de reais, então é um small cap. Não pagou dividendo nos últimos 12 meses. O retorno dela aí nos últimos 10 anos não é muito interessante, né? Até porque só tem histórico desde 2020, na verdade, né? Nos últimos 3 anos. Retorno bem abaixo da média aí, né? 1%. Você comprou a empresa e você segurou ela bastante, então não sei se fez muito sentido. Mas quem continuou comprando mensalmente, com certeza está positivo, tá? Porque passou bom tempo comprando aqui numa baixa e hoje ela está acima, tá? Vamos dar uma olhadinha nos números por cima aqui no Fundamentei. Historicamente, é uma empresa que cresce bastante, tá? Passou bom tempo estagnada de 2007 a 2009 e aí cresceu bastante logo em seguida, tá? Desde 2020, que é o período que ela está na bolsa, até hoje cresceu muito, né? Receita isso é de 2,8 bilhões para 4,3 bilhões e em 2022 foi de 6 bilhões, um crescimento muito pujante. Qual o problema, né? O EBITDA não andou tanto assim, né? Em 2020 o EBITDA foi de 900 milhões, depois caiu para 750 e agora está de 1 bilhão, tá? Em compensação, o lucro líquido melhorou, tá? 2020 foi 131, depois 237 e em 2020 194. Ela tem um ROI razoavelmente bom, né? Na casa aí dos 12% em média, vamos botar 12%, que foi o menor aí dos últimos anos, para ter uma medida um pouco mais conservadora. A margem dela é uma empresa que sim, ela opera com margens mais baixas e é uma empresa alavancada, tá? Muita dívida para ela estar rodando. Não sei se você considera, mas eu considero acima de 3 vezes dívida líquida pelo EBITDA uma alavancagem consideravelmente alta, tá? Para você saber, né, os resultados na íntegra, você vem aqui no site, basta botar no Google JSL RI, que é relação com investidores. Aí você pode escolher qualquer um desses, tá? Resultados, apresentação de resultados, release de resultados, mas o ideal mesmo, se você for olhar os números contábeis dela, é ir atrás dos ITRs, tá? Eu acabei escolhendo a apresentação porque eu acho que fica de uma forma mais dinâmica para você entender os números da empresa, tá? Então vamos lá, JSL, o que ela tem para informar para a gente, né? De cara você já fica um pouco pé atrás porque eles trazem números desde o IPO, né? Não é muito interessante, uma empresa de crescimento, seria mais interessante eles trazerem perspectivas tri a tri, mas eu entendo o que eles querem passar aqui, né? Talvez estejam passando por momentos mais adversos, então eles querem alongar o período de comparação para trazer informações melhores, né? Então, assim, cresceu 36% ao ano nesses últimos 3 anos, dando um total de 153%, cresceu 153% de receita líquida também, 210% de EBITDA, são números, assim, muito pujantes, muito bons mesmo. Muito bons mesmo. E o ROIC, então, olha, nossa, foi o melhor crescimento, né? Subiu 8,4 pontos percentuais. Bem bacana. Inclusive, ela atua não só no Brasil, né? Olha aqui.
atua em vários países da América Latina. 8 países. Bacana, inclusive na África do Sul. Muito curioso isso. Geração de valor e consistência de crescimento. Beleza. Realmente são números muito fortes mesmo, né? Modelo de gestão em escala, né? Ajuste de carteira de ciclo de renovação de contratos. Eles estão reduzindo aí, dando descontinuidade aos contratos com margens não adequadas aos custos deles, né? Força dos mecanismos de ajuste com parâmetros, com paramétricas eficazes para a manutenção da rentabilidade planejada. Eles poderiam trazer terminologias mais interessantes para o investidor, né? Maturação das empresas adquiridas, né? Fizeram algumas aquisições para o ecossistema JSL. Emitiram CRIs para alongamento do perfil da dívida, né? Então, assim, nossa, bem bom, né? CDI mais 1,37%. Tem empresa pegando aí CDI mais 4%. Mas é isso. Redução do custo médio da dívida, interessante. Geração do fluxo de caixa, interessante. Crescimento em escala. Vamos ver o modelo de gestão deles. Agilidade, gestão individualizada do contrato, autonomia do foco de gestão, agilidade de tomada de decisões, projetos desenvolvidos com os clientes, né? Bom, isso aqui eles não explicam muito bem, né? Cliente novo, entrada com qualidade, cliente fidelizado, cross-selling. Beleza. Cliente novo, eles dão algum tipo de atendimento premium. Depois que o cliente é fidelizado, eles tentam fazer outras vendas dentro do mesmo ecossistema. Mas uma explicação mais bonitinha seria interessante aqui, tá? Talvez no release tenha, tá, galera? A apresentação sempre vai ser mais sucinta do que o release. Expertise e escala geram um crescimento robusto, tá? Isso aqui que é bom. Pô, tri contra tri do ano passado e terceiro tri em relação ao terceiro tri de aquisição, né? Todas as empresas adquiridas cresceram, é isso. Bacana. Menos que cresceu foi essa Transmoreno aqui. Mas bacana. Parece que todas as aquisições depois que eles colocam no ecossistema da JSL, elas acabam dando mais valor à empresa do que elas teriam sozinhas se elas não tivessem sido adquiridas, né? Vamos lá. Crescimento foi de 48%, 11% de comparação anual. Realmente. Vantagens competitivas, asseguram forma sustentável de expansão dos negócios, crescimento de contratos. E isso aqui que é bacana. 910 milhões em contratos, 93% deles foram cross-selling. Significa que é um cliente que já é fidelizado, que já adquire algum tipo de contrato, e ele vai lá e adquire outro. Isso fideliza muito, então talvez torne a receita deles menos recorrente por isso, tá? E aí, quais são os contratos que eles têm maior exposição? Nossa, papel e celulose, 58%. Isso aqui é bacana, tá? Porque é meio que um mercado que perene, né? Papel e celulose, alimentos e bebidas é um setor muito perene. Já automotivo é muito cíclico, siderurgia e mineração é muito cíclico. Então, assim, se eles focassem mais nesses, mais bens de consumo, talvez fosse mais interessante. Mas isso a empresa sabe o que faz, né? Vamos lá. Crescimento de receita líquida de 24%, os 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2023, crescimento muito forte mesmo. Crescimento de 33% do EBIT, com crescimento de margem mesmo. Nossa, isso aqui que é bom. Crescimento de margem, por que é bom? Porque o ano de 2023 tem se tornado bem, digamos, como que eu posso dizer? Desafiador por todo o cenário nacional e global que a gente tem vivido aí com o aumento dos juros globais, na tentativa de refrear a inflação e reduzir a economia de diversos países, fica difícil você crescer, né? O dinheiro passa a valer mais, você deixar o seu dinheiro no banco passa a rentabilizar mais, então empresas crescerem em cenários assim é mais difícil. Então eles conseguirem crescer receita, EBITDA e margem é muito bom.
É porque, assim, tem muita empresa que elas abrem mão de margem para crescer e depois que elas dominam, elas tentam reconquistar essa margem. Isso não é muito interessante, tá? Porque depois que você cresce, pode ser que você não consiga retornar às margens anteriores justamente porque você cresceu, dando um benefício de preço muito grande para o seu cliente. E aí, às vezes, se você tenta voltar com essa precificação para o seu cliente antigo, dependendo do serviço, ele não continua com você, porque assim, dependendo do serviço, se ele não for muito qualificado, não tem por que ele pagar mais se tem um competidor oferecendo por um preço menor, tá? E como é um serviço de logística, não sei se tem tantos diferenciais assim. Isso é um dos pontos mais importantes. Olha, o ROIC Running Rate vem crescendo ano após ano. Cara, isso é bacana demais, bacana demais. Que nada mais é do que o retorno do capital investido pela empresa. Então a empresa vai lá, pega dinheiro, investe em algo para ter retorno naquilo. Em média, eles têm tirado aí 15% de retorno. Desempenho asset light e asset heavy, né? Nada mais é do que asset light, eles gastam pouco para investir, e asset heavy eles têm que bater muito capex, né? Tem que investir muito para poder crescer. Vamos lá. Margem EBIT. Margem EBITDA manteve praticamente igual, né? Não tem muita diferença. Olha, mas o asset light é o que mais interessante. Ó, cresceu margem e cresceu EBITDA mais do que no asset heavy, né? O que é mais interessante, né? O setor asset light. Você investe menos, você tem menos custo de capital para crescer. Muito interessante. Olha, 15% da receita é do agronegócio, né? É bacana. Vamos lá, vamos lá. CAPEX. CAPEX líquido no primeiro semestre de 2023 foi de 500 milhões. Investem mesmo, olha, 103 milhões em caminhões, em 46 em máquinas, 39 em veículos leves, 6 em ônibus, cara. É investimento, sabe? Você compra um caminhão, um ônibus, máquinas para você poder estar oferecendo seu serviço de logística. Você vai estar utilizando aquele equipamento para fazer o que o seu cliente precisa, tá? É diferente da Vamos. A Vamos é como se ela comprasse o caminhão para alugar para a JSL usar esse caminhão para fazer um serviço de transporte para outra empresa. Por isso que muita gente gosta da Simpar, porque é meio que uma empresa completa, né? Ela atua em todos os segmentos do seu setor, quase 100% verticalizada, né? E ela é tipo extremamente necessária para o país rodar, né? Então assim, você gosta da JSL, da Vamos? Cara, Simpar é um case muito interessante. Estrutura de capital e balanço robusto. Nossa, a dívida aumentou, né? Para 5,7 bi. Meu Deus do céu. A dívida bruta, né? Caixa e aplicações financeiras. Dívida líquida. Pelo menos eles conseguiram reduzir o endividamento, né? O covenants, que é quando você é exercido pelos seus empréstimos, é 3,5 vezes, né? E tá em 2,37. Tá bem tranquilo mesmo, né? Bem tranquilo mesmo. Então, não tem por que se preocupar com dívida em relação à JSL, apesar de ser uma dívida alta. Modelo de negócios irreplicável, desenvolvido ao longo de 67 anos. Não é uma empresa nova, tá? Então, assim, muita gente fala, cara, é um small cap, eu tenho medo de investir porque eu não sei se vai ter futuro. Cara, qualquer empresa que tenha vivido 67 anos, ela tem um potencial aí de continuar perdurando, né? O tal do efeito Lynch. Lynch. Quanto mais você sobreviver, mais você tem tendência de continuar sobrevivendo. Então, cara, ela não é nova, ela tem expertise no mercado. E desde o IPO, ela mostra aqui, ó, crescimento de 153% de receita bruta e 210% de EBITDA. Muito forte esse crescimento. E acabou, e eu não queria só ver isso não. É por isso que às vezes a apresentação não é suficiente. Vamos ver o release. Beleza, vamos ver o que tem de informação aqui a mais.
Pronto. A grande maioria dos acompanhamentos trimestrais, se você já conhece a empresa, você pode estar acompanhando numa tabela mais ou menos assim. Você vai ver a forma, de modo geral, de como a empresa está andando, tá? Crescimento de 25% de lucro líquido. Geralmente o que o mercado mais se importa é isso aqui. Lucro líquido. Não adianta EBITDA, não adianta EBIT, não adianta receita. Isso tudo é bonito, mostrar que você está crescendo. Mas se você não está rentabilizando de verdade, que seria o lucro líquido, cara, fica difícil, né? Fica bem difícil. Quando você anualiza, cadê? 9 meses contra 9 meses, cara, um crescimento de 178% do lucro líquido. Tudo bem, teve um não recorrente, né, no tri passado de 205 milhões. Eu não lembro exatamente qual foi o motivo desse não recorrente, mas não tem problema. Você pode retirar ele daqui e refazer esse cálculo, ainda assim a empresa continua crescendo bastante. Não, nada de mensagem de administração não, vamos ser sucinto. O vídeo passado ficou muito pesado. Eu queria saber o ROIC deles tirando a dívida. Não sei se eles colocam isso. Eu tenho lucro líquido ajustado aqui. Por que ajustou? Eles não informam. Excluir efeitos de amortização do ágio mais valia das aquisições. Entendi. Não quero saber. Nada de ajustado não, meu chefe. Tem que ser o real. Abertura de receita líquida de serviços. Custos totais. Nossa, os custos aumentaram na mesma proporção, né? 26%. Até mais do que as receitas. Olha o que pesa muito nela, é isso aqui, ó. Depreciação. Depreciação vai pesar muito nessa empresa. Mas de modo geral, pessoal, hoje ela é muito beneficiada pelo cenário que a gente está começando a ir. Por quê? Porque com a redução da inflação, os custos dela vão reduzir, tá? Então, assim, custo com combustíveis e lubrificantes vai reduzir, custo com peças, pneu, manutenção vai reduzir. Depreciação não tem muito o que controlar, tá? Vamos lá. Receita de serviços, dívida bruta. Cara, tem que acompanhar essa dívida, tem crescido forte, né? Forte mesmo. O custo da dívida ao ano, só 10%. Cresceu por isso, provavelmente, né? Tomaram mais dívida e trocaram algumas para alongar a dívida, né? Então, assim, por mais que a dívida esteja maior, o custo ao ano caiu de 12% para 10%. Isso é bem tranquilo para a empresa. Apesar de que o prazo médio caiu para 4 anos, né? Antes era 5. Quanto mais alongado for essa dívida, melhor, tá? Muito melhor. Vamos lá. Dívida líquida EBITDA, apesar disso, reduziu bastante, né? Reduziu bastante, isso que é interessante. Mesmo que aparentemente a dívida tenha crescido, porque ela cresceu, quando você compara com o EBITDA da empresa, ela reduziu, tá? Então você não pode considerar alguns fatores na análise de uma empresa de uma forma unilateral. Por quê? A dívida cresceu? Cresceu. Mas o EBITDA cresceu mais. Então essa dívida provavelmente foi utilizada para comprar mais caminhões, mais máquinas, para trabalhar mais, para prestar mais contratos, prestar mais serviços, gerar mais EBITDA, logo o EBITDA em relação à dívida líquida reduz, beleza? Investimento bruto. Estão investindo menos, né? Caiu 38%. E isso que é bacana. Isso aqui é o mesmo fator que eu gosto de ver, por exemplo, na Smart Fit. Quando você tira o custo da expansão, o lucro líquido da empresa cresce um absurdo. Entendeu? Então, se você pegar a Smart Fit, se você pegar a JSL e você tirar a expansão, a empresa fala assim: eu não quero mais expandir. Eu quero ficar na minha e eu vou gerar só caixa, pagar minha dívida e pagar dividendo. A empresa explode. Tipo assim,
o mercado não vai ter argumentos de tipo, pô, será que ela gera valor mesmo? Aí a partir do momento que ela zerar esse CAPEX de expansão e sobrar dinheiro no caixa e ela pagar dividendo ou pagar dívida, a empresa explode, porque o risco dela diminui, porque ela vai mostrar que de fato ela gera valor, entendeu? Mas até lá o mercado vai ficar naquela dúvida, né? Pô, dívida alta, será que dá lucro mesmo? É um lucrinho que aparentemente é pequeno. Cara, não é pequeno. Não é pequeno, olha, 180 milhões em um trimestre só de investimento para expansão. Seria ruim se fosse aqui, se o CAPEX de renovação fosse alto. Mas é só 38 milhões, é muito pouco. Muito pouco. E quando você compara no trimestre anterior, até reduziu. Então, às vezes, assim, renovou, não tem que estar renovando todo o trimestre. Então, a discrepância entre trimestres vai ser muito maior de renovação, porque não vai estar acontecendo todo tri. Já de expansão, todo tri vem alto. Por mais que tenha caído em 17%, caiu muito menos do que o CAPEX de renovação, tá? E aí quando você vê o que eles usam o investimento deles, olha, muito mais caminhões, máquinas, veículos leves, ônibus, tudo que for do operacional deles. Olha, caraca, deu um ROIC muito forte. 22%. Caramba. Então, eu não sei se dá para comparar exatamente direto assim, tá? Porque o custo de dívida dela hoje está na faixa de 10% ao ano, com ROIC de 22,7%. Então, talvez o ROIC spread dela esteja 12%, 12 pontos percentuais acima do custo de dívida. Melhor do que a própria Vamos. Mas, óbvio, é um setor mais complexo e mais difícil, porque opera com margens menores e porque não são contratos assim de longo prazo, não é de aluguel, então você tem a operação, então é um case mais complexo. Ah, gera mais valor? Não sei. Eu prefiro Vamos até hoje. Bom, senhores, acabou. Chegamos no glossário. JSL. Empresa muito boa, tá? Muito boa. Nossa, aqui. Por isso que esse ROI tá de 22%. Cara, gera valor, tá? Gera valor. Aí o que eu tava falando pra você? Nesse trimestre, ela gastou 180 milhões de investimento, tá? Tira 180 milhões de investimento. Bota aqui no EBITDA. Entendeu? Bota aqui no EBITDA. 180 milhões. E no tri passado foi 200. Entendeu? Isso aqui muda todo um cenário da empresa, entendeu? Vamos supor que aumentasse 100 milhões de lucro líquido nessa empresa por trimestre, seria 400 milhões a mais, tá? Então 400 milhões a mais, você bota aí 100, 300, 350 e 380, mais ou menos, 370 mais ou menos. Mais 400 milhões dá 770 milhões de lucro anual. É assim, uma conta bem de padeiro, né? Bem grosseira. Cara, fica muito mais barata a empresa. Ela passa a negociar aí 3 vezes, 4 vezes preço sobre lucro. Muito barato. Hoje ela negocia quanto? Vamos ver aqui. Preço sobre lucro ajustado, 8,2. Preço lucro normal, 5,1. Então, de fato, a empresa é muito boa, muito barata, com crescimento. Gosto muito de JSL. Se você gosta, se você não gosta, deixa aqui nos comentários. Se você tem uma outra opção de investimento, deixa aqui nos comentários também. Beleza? Videozinho rápido, sem muitos comentários, a empresa é bem redonda. Acho que não tem muito que analisar além da dívida dela. Tem que ver o perfil da dívida, né? Se o alongamento dela vai continuar caindo ou não. Eu acho que é a principal preocupação dessa empresa. Mas dá pra ver que ela cresce muito e que de fato gera valor, principalmente se ela parar de expandir, beleza? Óbvio que se ela continuar expandindo, ela vai gerar mais valor para o investidor. Se ela tem um retorno sobre o investimento alto, quanto mais ela investir, mais retorno ela vai trazer, tá? Mas às vezes o mercado não consegue enxergar dessa forma, beleza? Foi isso o vídeo, meu querido investidor. Espero que tenha gostado e bons investimentos.